Hoje o nosso convidado é um doutor em ciência política. Vamos bater um papo sobre a política municipal do estado e do Brasil. Produção, chama o nosso convidado. Daniel Estevão. Professor Daniel, muito obrigada por ter reservado esse tempo para bater um papo com a gente. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Cristina, pelo convite, você e sua audiência. Professor, eu quero que você nos dê a oportunidade de conhecer um pouquinho da sua história, né? A sua trajetória de vida até você se tornar um doutor em ciência política. Sim, eu não sou aqui de Campo Grande mesmo, né? Eu nasci aqui, me criei também aqui. E eu sempre tive interesse pela área de humanas na escola, aquela coisa toda, e sempre fiquei muito... tinha interesses muito amplos, na verdade. Então, até na época de prestar vestibular, que é algo que eu acho que muitas pessoas, quando estão nessa fase final da adolescência, início da vida adulta, enfrentam esse tipo de dilema, né? O que eu vou fazer? Tem vários cursos, etc. Eu tinha esse grande interesse, mas sem saber muito bem para onde ir, assim, sem saber exatamente um curso que eu queria, né? Embora eu gostasse bastante de história, né? Curso de história. Eu acabei entrando no curso de Ciências Sociais, aqui em Campo Grande, na Universidade Federal, e eu me formei no curso, eu entrei sem meio saber muito bem o que era, né? Era um curso relativamente novo na época, então não sabia muito bem, mas eu entrei, gostei bastante do curso. Aí eu me formei ali por volta de 2006, se não me falha a memória, de 2006. E logo já comecei a trabalhar, dando aula. Aí, na verdade, eu mudei de cidade para Cuiabá, tinha família lá, tive uma oportunidade profissional lá também de dar aula. E fiquei um ano mais ou menos lá, mas eu sempre quis, depois que eu entrei na universidade, eu descobri a possibilidade da carreira acadêmica, de ser um professor na universidade, tanto de ser professor quanto de ser pesquisador no ensino superior. Eu decidi que eu queria seguir nessa carreira. Tanto na época, lá no Mato Grosso e aqui no Mato Grosso não havia mestrados, não havia programas de pós-graduação na minha área, eu fui para São Paulo, para o interior de São Paulo, morei 2 anos em São Carlos, que é uma cidade de médio porte, mais ou menos do tamanho de Dourados, mas é bem no meio assim, de São Paulo, do estado de São Paulo. Se olhar no mapa, é mais ou menos ali no centro, perto da região de Ribeirão Preto. E lá eu fiz o mestrado na área de ciência política. Quando eu estava terminando, naquela época, os anos 2000, tinha ali um boom de concursos públicos em tudo quanto é área. Eu acabei prestando concurso aqui para a universidade, passei, né? E comecei a dar aula aqui como mestre. E em seguida a gente tinha passado no doutorado também. Então, meio que foi tudo relativamente rápido e uma coisa engatada na outra, assim, né? Não tive muito tempo para planejar nem pensar. Eu me formei, já comecei a dar aula, mas aí eu fui para o mestrado, do mestrado eu fui para o doutorado e nesse meio tempo eu já estava dando aula também na universidade. E aí, tanto o meu mestrado quanto o meu doutorado, né, que é essa fase mais de especialização, foi na ciência política lá em São Carlos, na Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar. E aí eu voltei para cá dando aula na UFMS, nas Ciências Sociais, o mesmo curso que eu fiz a graduação também. Você realizou uma pesquisa sobre a política sul-mato-grossense, né? Fala pra gente sobre essa pesquisa. Isso. No meu mestrado e no doutorado, meu tema ele foi completamente diferente, não tinha relação com o Mato Grosso do Sul, mas quando eu comecei a dar aula aqui, obviamente, né, por estar aqui, eu comecei a trabalhar mais sobre a política no Mato Grosso do Sul. Um primeiro projeto de pesquisa que eu fiz foi tentar fazer uma análise da dinâmica político-eleitoral desde a criação do Estado, em 1977, na verdade, 77, 78, a gente pegar ali da instalação da Assembleia Legislativa, do governo, de lá para cá, né? Essa foi uma primeira pesquisa tentando analisar, tentando fazer uma periodização, vamos colocar assim, dos grupos que governaram o Mato Grosso do Sul desde a sua criação, nos anos 70, até o presente momento, né? Então, essa é uma primeira pesquisa que nós fizemos. E, atualmente, o meu projeto de pesquisa atual envolve políticas públicas municipais aqui no Mato Grosso do Sul, né? Com relação a essa primeira grande pesquisa que nós fizemos, o que a gente tentou fazer foi justamente construir uma periodização, ou seja, tentar, ainda que de maneira aproximada, identificar alguns períodos em que a gente poderia recortar a história do Mato Grosso do Sul. Então, a gente tem, por exemplo, ali a criação do Estado, né, final dos anos 70, que foi um processo, como acho que a maioria das pessoas sabem, que não foi um processo de baixo para cima, ou seja, não foi uma mobilização da população do sul do Mato Grosso, embora houvesse essa mobilização, embora haja uma história no Estado de divisionismo, né, de tentar dividir o Estado do Mato Grosso desde o século XIX, pelo menos, mas quando houve essa divisão, ela foi uma decisão tomada pelo governo federal. Na época, era o Ernesto Geisel, né, o general Ernesto Geisel, então partiu da presidência da República. Então montou-se um governo aqui, inicialmente o Arri Amorim Costa, que nem era sul
sul-mato-grossense, era gaúcho, né? Mas a gente abre um primeiro período, e nesse período ele foi dominado pela figura, inicialmente, do Pedro Pedrocian, que era um dos políticos mais influentes na época, e em seguida também pelo Wilson Barbosa Martins, né? Então a gente tem um primeiro momento da história do Mato Grosso do Sul, que vai até meados dos anos 90, da criação do Estado, até meados dos anos 90, que esses serão os grandes protagonistas, né? Junto com outros, obviamente, importantes também. Ali de 96, 98 em diante, a gente tem uma aposentadoria, vamos colocar assim, mais ou menos forçada desses grandes atores políticos e a ascensão de outras figuras que vão dominar a política sul-mato-grossense, principalmente o André Putinelli de um lado, né, que foi prefeito, se tornou prefeito em 96 aqui em Campo Grande, depois o Zeca do PT e a ascensão do PT também, mais ou menos na mesma época que o Lula chegou à presidência. Então a gente tem esse segundo momento, até mais ou menos pelos de 2012, 2014, que tanto o PMDB quanto o PT, eles entram num declínio eleitoral com a ascensão do PSDB, né, a Zambuja, depois o Rida. A gente está nesse momento, e é importante notar que é pela primeira vez em toda a história do Mato Grosso do Sul que a gente tem o mesmo partido conseguindo eleger 3 mandatos seguidos para o governo, né, que foram os 2 do governador Reinaldo Zambuja, agora o Riedel, né, que nenhum outro partido conseguiu isso, né, mesmo o MDB no seu auge, quando tinha ali o André Putinelli, que foi eleito e reeleito, não conseguiu fazer o seu sucessor em 2014, né. Então, essa primeira pesquisa foi mais ou menos tentando analisar e tentando fazer esses recortes, né. Esse é um primeiro momento até os anos 90, o segundo momento até meados dos anos 2010, então era mais ou menos essa ideia, né, foi mais ou menos essa lógica da pesquisa. E o que levou o PSDB conquistar esse feito inédito? Olha, sem dúvida nenhuma, a gente precisa acreditar isso, a capacidade de liderança, principalmente do Reinaldo Zambuja, né? Porque o PSDB no Mato Grosso do Sul, mesmo quando o PSDB estava na presidência da República, na época do Fernando Henrique Cardoso, entre 95 e 2002, eles nunca conseguiram, digamos assim, sair completamente da sombra do MDB. O PMDB, que fica mudando de nome, né? PMDB, MDB, sempre foi um partido muito forte no Mato Grosso do Sul, dos anos 80 até o início dos anos 2000, 2010, mais ou menos, né? Em grande medida por causa da herança do processo de redemocratização, né? Se a gente voltar lá nos anos 80, você tinha 2 grandes partidos, que eram o Arena e o MDB, né? Que eram os 2 partidos, isso ainda é na época do regime militar. Depois foram surgindo outros partidos, mas o MDB no Mato Grosso do Sul conseguiu manter, digamos assim, a sua força. Tanto é que, por exemplo, o MDB governou 20 anos seguido Campo Grande, né, a capital, que tem 1/3 do eleitorado e 1/3 da população sul-mato-grossense. Então, o PSDB nunca conseguiu romper, vamos colocar assim, sempre esteve ligado ou coligado ao MDB. Com essa coligação, eles obtinham, é claro, vitórias eleitorais também, acesso a posições de poder, seja no governo estadual, seja nos governos municipais, mas nunca conseguindo ser, digamos assim, o cabeça de chapa, nunca conseguindo ser liderança. E em 2012, que é o grande marco desse período atual, a gente tem ali uma perda de controle por parte do MDB das candidaturas, porque tanto o Reinaldo Zambuja, que foi candidato à Prefeitura de Campo Grande, quanto o Alcides Bernal, que também foi candidato e venceu em 2012, eles eram historicamente mais ou menos próximos do MDB, né? O Bernal um pouco menos, né? E houve um esforço do MDB de tentar, digamos assim, barrar a candidatura deles, ou de pelo menos fazer um acordo, uma articulação, que o MDB não conseguiu fazer e acabou sendo deslocado, né, para fora do segundo turno. Segundo turno não, né? Conseguiu até fazer ou colocar o Giroto no segundo turno, mas a vitória do Bernal foi uma vitória grande, depois em 2014 do Zambuja também. Então acho que assim, o grande fator, sem dúvida nenhuma, foi a emergência dessas novas lideranças e conseguiram fazer um movimento bem sucedido de sair da sombra do MDB, e uma vez que eles chegaram lá, eles foram pavimentando esse caminho para consolidar, tanto é que quando um determinado partido está no governo, a principal estratégia dele é arregimentar prefeitos, né? Tanto é que o PSDB tem, assim, de longe, a maior quantidade de prefeitos aqui no Mato Grosso do Sul. Deve dar uns 2/3 dos prefeitos, mais ou menos. Então, assim, acho que o grande fator, sim, que é o mais visível, sem dúvida nenhuma, é a emergência dessas novas lideranças, como no caso do PSDB, o Reinaldo Zambuja, né? Professor, o senhor tem livros publicados também, né? Eu tenho assim, sobre... eu tenho participações em coletâneas. Eu tenho mais artigos publicados do que livros, né? Na verdade, tem umas 2 coletâneas que a gente organizou. Uma especificamente, uma era mais geral, mais antiga, uma mais nova sobre política no Mato Grosso do Sul, mas é uma coletânea junto com outros colegas que analisam não apenas um resumo dessa pesquisa que eu falei, mas também outros temas relacionados à política do Mato Grosso do Sul, né? Quem se forma em ciência política, no mercado de trabalho, que espaço que tem? Aqui no Mato Grosso do Sul, a graduação ela é em Ciências Sociais, que é uma graduação mais aberta.
As ciências sociais ela é formada por 3 áreas: a ciência política, a sociologia e a antropologia. Um primeiro mercado de trabalho é a dar aula no ensino médio, né, que tem a disciplina de sociologia nos ensinos médios, tanto públicos quanto privados, né? Também há um espaço muito grande no terceiro setor, né, em associações, ONGs e assim por diante. No mercado privado é um pouco mais restrito, mas tem cada vez mais uma demanda, principalmente por parte daqueles cientistas sociais que se especializam ou que adquirem habilidades envolvendo em computação, inteligência artificial, pesquisa de mercado. É uma coisa muito forte hoje em dia, né? Então eu tenho colegas, agora ex-alunos também, que trabalham ou em empresas, por exemplo, de monitoramento de redes sociais, empresas de marketing, né? Às vezes uma empresa ela precisa fazer um marketing muito focado em um determinado público, então ela precisa estudar, na hora de lançar um novo produto, um novo serviço, analisar bem o perfil, as aspirações, as motivações, os valores de um determinado público. Esse cientista social que consegue conciliar, né, esse conhecimento de base dele, das ciências sociais, com essas técnicas que envolvem computação, que envolvem marketing, acaba tendo muito espaço também nessas áreas, né? E no caso da ciência política específica, também, né, uma das áreas muito fortes na ciência política é a pesquisa de opinião, que acaba também tendo importância, seja para os partidos políticos, para as lideranças, ou prefeituras e governos que contratam esse serviço para fazer monitoramento, né, do público, seja as empresas privadas também que contratam esses serviços para fazer o monitoramento ou esse processo de focalização, né, do marketing, da propaganda e assim por diante. E, além disso, também, né, o cientista político pode trabalhar em assessoramento de políticos com mandato ou das casas legislativas, de prefeituras e assim por diante, né? Então, é um campo de trabalho bem amplo. E como a nossa formação no Brasil como um todo, né, no Mato Grosso do Sul também, mas no Brasil como um todo é em ciências sociais, então ela é mais ampla, então acaba que, geralmente, o cientista político formado em ciências sociais, né, ele pode atuar na ciência política, ele tem esse conjunto mais amplo de conhecimentos e habilidades, né? E isso abre bastante o mercado inicialmente. Agora, para a pessoa se especializar mesmo, né, porque quando ela se forma em ciências sociais, ela está habilitada a trabalhar em qualquer uma dessas 3 áreas, né? Sociologia, antropologia e ciência política. Mas é comum as pessoas buscarem uma especialização, que foi o que eu fiz, né, para se adquirir ainda mais conhecimentos e habilidades específicas daquela área, né? Agora, professor, nós vamos para o primeiro quadro, Giro nas Redes. É o seguinte, vamos veicular conteúdo que circula nas redes sociais. Assim que exibir, você já entra com o seu comentário. Vamos lá? Vamos. Você é um mentiroso! Você é um mentiroso, seu merda! Vamos lá fora então, quero ver! Vamos lá fora, pessoal! Eu tô indo! Tira a gangue! Tira a gangue! Tira a gangue! Esse trabalho aqui é um idiota! Vamos! Sabe, a Câmara perdeu aquela liturgia, até de você querer chamar a atenção de um outro colega, a gente chamava de Vossa Excelência. Hoje fala palavrão, hoje é assim. Então um xinga o outro, quer dizer, perdeu o respeito. Eu não fico mais na Câmara. Eu vou lá quando tem alguma matéria importante, eu falo rápido e vou embora, porque o plenário da Câmara hoje me enoja. É duro falar isso. Só dar um contexto, né? A primeira sequência de cenas foi uma discussão mais forte entre 2 deputados federais, o Janones e o Nicolas Ferreira, que são de campos opostos, né, e por ocasião ali da votação na Comissão de Ética da Câmara, porque havia uma denúncia, né, contra o Janones, etc. E são 2 deputados com muita força nas redes sociais, ambos, né, tanto o deputado Janones quanto o Nicolas Ferreira, são deputados que fizeram parte da sua carreira política apostando, investindo nesse novo campo, digamos assim, de divulgação de informações, que são as redes sociais. E acabaram ali discutindo um pouco mais forte, se repercutiu bastante, a tal ponto até do Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados Federais, propor, né, acho que foi essa semana, enrijecer as regras para punir os deputados que participassem ou que promovessem esse tipo de cena, né, assim, de bate-boca, palavrão, etc., porque, de fato, isso diminui ali o respeito, vamos colocar assim, da casa, né, da casa legislativa. E qual que é o grande problema, acho que principalmente desses políticos mais novos, mais jovens? Eles estão acostumados a uma teatralidade, vamos colocar assim, que é típica das redes sociais, em que
o que predomina é chamar atenção. Porque quando você está nas redes sociais, o que você quer, né? Você, uma pessoa que tem um canal sei lá, no YouTube, no Instagram, etc. Essa pessoa ela quer conquistar curtidas, compartilhar, etc. Então ela precisa chamar a atenção do público dela e às vezes a pessoa usa um tom apelativo para fisgar, né? Para servir de isca. E, infelizmente, muitos deputados, não apenas esses dois, mas vários outros, às vezes usam essas estratégias, às vezes de maneira muito abusiva. Não que seja errado usar redes sociais, obviamente, ou você fazer uma estratégia para você chegar no público, não é esse o problema, né? Mas o problema é que, às vezes, eles apelam demais, né? Tem um tom excessivamente apelativo, como, por exemplo, né, agora, claro, isso aí não foi necessariamente... não foi esse o objetivo, mas eles acabaram usando isso também para conquistar, ter mais presença nas redes sociais. E é óbvio que isso, de fato, tem um impacto ruim, impacto negativo no debate parlamentar, porque ao invés dos deputados trocarem argumentos, eles vão querer pegar o celular, gravar e mostrar que estava, né, lacrando em cima do outro, eu venci o debate. Quando a lógica do debate parlamentar não é necessariamente a lógica de quem ganha e quem perde, não é um jogo de futebol que necessariamente alguém tem que perder ou ganhar, né? O ideal, pelo menos, num debate parlamentar, é que a gente discuta, a gente discorde um do outro, mas no final a gente chega a algum acordo, algum consenso, porque afinal de contas, para votar qualquer projeto de lei, precisa ter a maioria das pessoas votando. Então você precisa aprender a convencer o outro e ouvir o outro e também, eventualmente, abrir mão de um outro ponto da sua posição. Então isso envolve diálogo, né? Agora, o que as redes sociais estimulam não é o diálogo, não é o consenso, né? O que muitas pessoas querem ver é a briga, olha lá, né? Aí curte, etc, né? Então acaba que, infelizmente, isso tem um impacto ruim nos debates, porque acaba não tendo debate, né? Que acaba você tendo ali 513 pessoas, que ao invés de debater e chegar ao consenso, são 513 pessoas, né? 513 deputados federais querendo curtida, querendo like, pensando só na reeleição ali dali 4 anos, 3 anos, não importa. Então isso acaba sendo muito ruim. Então acho que o que aconteceu aí, foi depois do comentário também do deputado Dagoberto, vai nesse mesmo sentido, assim, né? De, infelizmente, haver essa degradação, vamos colocar assim, no debate público, né? Mas como que você avalia o nível hoje da Câmara? Olha, se não me engano, foi Ulisses Guimarães ou Tancredo Neves, eu não me lembro agora qual dos dois, que falou assim, se você acha que essa Câmara de Deputados hoje é ruim, espere para ver a próxima, né? No sentido, assim, de que desde sempre há muitas críticas, vamos colocar assim, à composição, ao perfil dos deputados que são eleitos, né? Então, acho que em cada momento a gente tem um problema, um desafio a ser enfrentado no sentido de qualificar o debate público, de qualificar as pessoas que conseguem ter acesso a um cargo público. O problema que nós temos hoje, né, principal, é que a gente teve uma renovação relativamente grande nos dois últimos mandatos, o que não é ruim em si, de forma alguma, né? Renovação, a maioria do eleitorado até cobra, precisa ter mais renovação. Só que o outro lado da moeda, da renovação, é quando a Câmara de Deputados Federais, ela incorpora deputados, né? Porque senadores é mais difícil o senador de primeira viagem ser eleito, um político de primeira viagem ser eleito, é muito raro, né? Tem no Mato Grosso do Sul a senadora Soraya Tronic, mas isso é raro, né? Pessoa que nunca venceu uma eleição ser eleito senador. Então, o outro lado da renovação é que, às vezes, uma parte, pelo menos sem generalizar, é óbvio, uma parte desses novos ainda não tem essa experiência, não tem ainda esse traquejo da política, de negociar, de sentar, etc., né? Acaba tomando a política muito como algo a ferro e fogo, né? Então, de fato, de uma certa perspectiva, a gente tem uma perda de qualidade, vamos colocar assim, mas, em parte, isso varia muito da nossa capacidade de avaliação também, porque quando a gente olhar assim, os 20 anos, 30 anos, a gente sempre teve deputados excelentes, muito articuladores, e outros deputados, né, digamos assim, que mais perdido do que nada, assim, lá dentro, né? E agora, é claro, como a gente sempre presta mais atenção no mandato atual, então a impressão que a gente tem é sempre, esse é o pior Congresso da história. Não sei se necessariamente é o pior, mas sem dúvida nenhuma é um dos mais televisionados, um dos mais observados, um dos mais vistos por causa das redes sociais. Isso amplia ainda mais a nossa avaliação eventualmente negativa, né? Então, não sei se ele é muito pior do que os anteriores, mas sem dúvida nenhuma a visibilidade que a gente tem hoje é muito maior e isso aumenta ainda mais a nossa decepção, né? Professor, tem uma questão também de usar a estrutura da Câmara, que é uma estrutura pública, né, para levar para as redes sociais e monetizar, ganhar dinheiro em cima. Como que você vê essa questão? Isso se encaixa da mesma forma, né, naquilo que a gente estava falando anteriormente,
Porque uma parte desses deputados, né, sem generalizar, mas uma parte deles ganhou sucesso nas redes, ganhou dinheiro também, né, porque acaba quem tem tem muita presença nas redes sociais acaba sendo convidado para outros tipos de formatos, também para outros tipos de trabalhos, etc. Ou, no caso deles, conseguiram conquistar ali um mandato de deputado federal, ou eventualmente outros mandatos também de vereador, etc. Eles acabam usando suas redes sociais também nesse sentido, né, visando criar outros produtos, serviços, etc., o que a princípio não é errado, não é ruim, qualquer deputado pode ser empresário também, a lei não proíbe, né? Inclusive você tem vários, né? A lei, claro, estabelece uma série de condições para que a pessoa prossiga ali nas suas atividades empresariais sem haver conflito de interesse com o seu mandato, né? Agora você tem razão que em muitas situações tem sim um conflito de interesse, porque a pessoa está lá dentro da Câmara, usando o acesso privilegiado que ela tem ao plenário, às comissões, a todos os espaços da Câmara para produzir conteúdos que muitas vezes não são exatamente parlamentares, né? São justamente conteúdos visando ampliar ou consolidar ainda mais a sua presença nas redes, visando, obviamente, né, angariar ali, de novo, né, seguidores, curtidas, compartilhamentos, visualizações, etc., tendo um impacto, eventualmente, econômico também sobre as suas atividades lá. E é claro que isso é um conflito de interesses explícito. Agora, tudo que envolve redes sociais, internet, inteligência artificial, é tudo muito novo, né? Parece que é uma coisa que é uma avalanche que se abateu sobre a política brasileira nos últimos, nem 10 anos, né? Porque é uma coisa muito assim, 2016, 18 em diante, que isso se tornou assim um debate que todo mundo fala, que cada eleição parece que é uma coisa que foi muito repentina, embora já houvesse um uso das redes sociais anteriormente, da internet anteriormente, mas parece que ali de 2015, 16 em diante, né? Talvez 2013 em diante, acho que talvez o marco seja 2013, quando teve as grandes manifestações nas ruas, que foram articuladas em grande medida pela internet, né? Através da internet também. Então, acho que a gente tem essa avalanche das tecnologias sobre a política, a gente ainda não aprendeu a lidar muito bem com isso, inclusive não conseguindo lidar com essas eventuais situações de conflito de interesse, né, como você citou, né, da pessoa usar a estrutura da Câmara para eventualmente obter ganhos que são estritamente privados para ela, né? Professor, e a questão das bolhas políticas e o fato dos algoritmos reforçar essas bolhas? Qual a sua visão sobre isso? Olha, isso é um outro desafio assim, imenso, porque da mesma forma que lá dentro da Câmara de Deputados, lá dentro dos parlamentos, né, muitos deputados ou, né, senadores ou pessoas com mandato se sentem estimuladas a deixar de lado o debate parlamentar para fazer vídeos e fazer conteúdos mais, né, que servem de isca para a população, isso acaba estimulando também a formação dessas bolhas, né? Porque um dos grandes problemas do combate às fake news não está apenas, né, um dos grandes desafios não está apenas em você buscar e punir quem produz essas fake news, né? Porque, obviamente, se elas estão circulando, alguém botou isso para circular. Alguém foi lá, fez um vídeo falso, escreveu um texto completamente mentiroso e botou isso para circular, né? Esse é um primeiro desafio, né? É você, digamos assim, combater o lado da oferta, né? Ou seja, quem produz. Mas você tem um lado da demanda também que é mais complexo ainda, por quê? Porque uma boa parte das pessoas não são abertas ao contraditório, a gente não tem muito essa, talvez, uma cultura do debate, da discordância educada, né? Porque as pessoas podem e devem discordar de maneira educada. Só que muitas pessoas assumem, né, uma boa parte, talvez a maioria das pessoas, assume uma posição de que a minha posição política ela é a verdade e tudo que discordar de mim tem que ser extinto, tem que ser eliminado. Então, essas pessoas que têm, às vezes, uma visão muito fechada de mundo, elas são mais propensas a acreditar em fake news, porque aquilo confirma, né? Isso na ciência política o pessoal chama de viés de confirmação, né? Então, por que as pessoas acreditam numa fake news? Não é só uma questão de ignorância, de não ter estudo, etc. Até porque você tem pessoas com alta taxa de escolaridade que compartilham e comentam e falam de coisas que claramente são, às vezes, fake news. Mas é que na medida em que chega uma notícia para você que confirma aquilo que você pensa do mundo, né? Então, se você é a favor do governo, chega uma notícia mesmo falsa que elogia o governo, você tende a acreditar, você quer acreditar naquilo. Se você é oposição ao governo e chega uma notícia, mesmo que seja claramente falsa, você também vai tender a acreditar, porque você quer acreditar naquilo, né? Você não quer uma notícia que abale, vamos colocar assim, a sua crença em relação ao mundo. Né? As pessoas têm dificuldade de lidar com informações que entram em contradição com aquilo que ela acredita. Né? Então, se você acredita, se você apoia muito o governo, ou se você é muito oposição a um governo, por exemplo, né, você vai acabar fazendo uma seleção daquilo que você vai procurar na internet, daquilo que vai chegar até você, e vai filtrar. E nesse filtro, né,
acaba que as fake news ganham força, não só por causa do lado da oferta, mas porque tem essa demanda também, né? Então, o fenômeno da formação das bolhas, ele está muito ligado a esse processo em que as pessoas não apenas têm uma visão de mundo, que é algo completamente normal, mas elas não conseguem, digamos assim, ter, vou usar um termo, talvez não seja um termo mais apropriado, mas elas não conseguem ter essa empatia no sentido de se colocar no lugar do outro. Opa, mas a pessoa discorda de mim? Por que ela discorda de mim? O que significa, né? Eu acredito, tem algum debate aí sobre, sei lá, né? Sobre qualquer tema da política econômica ou de valores, né? Mas por que a pessoa está defendendo isso? Né? Então, às vezes, se colocar no lugar do outro, até para entender melhor, mesmo você não precisa acreditar naquilo, né? Passar a acreditar naquilo, mas até para você debater melhor, até tentar convencer a outra pessoa, se você acredita que o que você defende é verdade, né? Então, o fenômeno das bolhas está muito ligado a esse processo, né, de viés de confirmação. As pessoas têm determinados valores, determinadas crenças, e elas não conseguem ter essa empatia, né? De se colocar no lugar do outro, de tentar entender o que é acreditar em outra coisa diferente do que eu acredito, né? E acaba que elas se fecham, e aí não tem diálogo, é muito difícil ter diálogo. A gente observa aí essas brigas na internet, briga em WhatsApp, briga no grupo da família, essas coisas todas, né? Que acabam, às vezes, até abalando as relações presenciais, né? Porque daí você briga lá na rede, mas aí depois isso acaba sendo transportado também para as relações pessoais presenciais, né? E sua posição no que se refere à regulamentação das redes sociais? Olha, também é um debate muito complexo, né? Porque alguma regra, obviamente, tem que ter, porque, assim, eu entendo aquelas pessoas que têm uma defesa, assim, ardorosa da liberdade total, mas, assim, em nenhuma área, nenhum setor da nossa vida, a gente tem, assim, uma desregulamentação completa, né? A gente sempre está tentando organizar as coisas. Então, é óbvio que alguma regulamentação sempre é importante, nem que seja para estabelecer um parâmetro, uma referência para um juiz na hora de emitir uma sentença, no caso de haver algum tipo de denúncia, ou os órgãos reguladores, seja a Justiça Eleitoral ou outros órgãos, também de terem uma base, porque assim, às vezes as pessoas pensam que a liberdade ela se realiza na completa ausência de regras e de leis, e na verdade não, é o contrário. Porque se você não tem regra, você não tem lei, um juiz vai poder dar a sentença que ele quiser. A Justiça Eleitoral vai poder aplicar a multa da maneira que ela entender que seja melhor, né? Então, na verdade, você tem menos liberdade quando você não tem a regulamentação. Porque com a regulamentação, né? Então, eu fui acusado de fazer tal coisa. Eu vou ter o direito de me defender e de usar a lei também a meu favor. Não, mas tem uma regra específica que diz o que é certo e o que é errado, né? Quando não tem essa regra, a gente fica completamente à mercê, à dependência de uma determinada autoridade, seja do Poder Executivo, seja do Poder Judiciário e assim por diante. Então, a gente acaba tendo mais liberdade quando você tem uma regra clara, uma regra bem organizada, né, que estabelece o que pode e o que não pode ser feito, e aí eu posso, obviamente, exercer toda a minha liberdade, tendo essa segurança de que eu não vou ser perseguido depois, né? Então, é um tema complexo, né? É um tema difícil. Eu acho que assim, a total ausência de regulação vai levar a gente para uma degradação ainda maior do debate público, né? Agora, é perigoso também porque, por exemplo, fake news. É muito difícil a gente separar fake news de às vezes, de posições que são do jogo político, né? Então, às vezes, você está ali, um candidato está num comício ou numa reunião política e faz uma acusação mais forte contra a prefeito, contra o governador, contra o presidente, por exemplo, usa uma palavra, às vezes, mais forte. Isso pode ser interpretado, às vezes, como fake news ou, às vezes, simplesmente uma ofensa pessoal, né? E, é claro, a pessoa que se sentiu ofendida vai lá e pode acionar a lei se ela entender que é do direito dela. Mas, às vezes, você tem algumas situações que não são fake news, né? Mas que podem ser enquadradas. Então, a grande dificuldade é definir o que é uma fake news, né? De maneira objetiva. Porque, é claro, se você pegar caso a caso, é fácil você saber, não, essa notícia aqui é mentirosa, eu vou lá e checo. Então, quando você pega caso a caso, você consegue distinguir o verdadeiro do falso. Mas é difícil você ter uma regra só para todos os casos que o juiz pega e olha, não, isso aqui automaticamente eu bato o olho e sei que é, né? É muito difícil isso, né? E mesmo para as empresas também, né? As operadoras das redes sociais também, às vezes é muito difícil, porque você tem milhões, bilhões de mensagens sendo trocadas, né? Por semana, por mês, etc. Então, mesmo para você implementar um algoritmo que detecta automaticamente o que é o conteúdo falso, o que é o conteúdo verdadeiro, é muito difícil, né? Então, assim, a regulamentação é necessária. O problema é como que a gente separa a fake news de uma notícia verdadeira, ou de uma notícia que é parcialmente verdadeira, ou de simplesmente, às vezes, como uma ofensa, um xingamento, por exemplo, que não é necessariamente fake news, que é errado também, mas, né, você tem que fazer essa distinção toda até para aplicar a lei ou aplicar as medidas necessárias, né? Próximo giro?
Vamos. Esse é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. Esse é o país que a cada 23 minutos um jovem negro é executado. Esse é o país do feminicídio e da cultura de estupro. Esse é o país do latifúndio, da desigualdade social, da concentração de renda e do desmatamento. A minha espiritualidade não está relacionada à expansão da igreja evangélica. A minha espiritualidade está relacionada a quebrar essas mazelas, vencer essas opressões para que as pessoas sejam felizes. Então, para mim, essa é a relação saudável, quando a religião não é projeto de poder e de apropriação sobre o Estado, mas inspira o indivíduo a ter uma ética que busca o bem comum. Que homem. Aí a gente tem uma outra área muito polêmica, uma outra situação muito polêmica na política, não apenas no Brasil, mas acho que em praticamente todos os lugares do mundo, que é essa relação entre religião e política, né? Que tem tudo a ver com o fenômeno das bolhas, que tem tudo a ver também com as fake news, porque quando a religião e a política se misturam, e não é só no Brasil, não é só hoje, em todos os lugares, a gente tem um aumento ou uma maior propensão a ver a formação justamente dessas bolhas, né? Porque a religião, ela transforma os valores que as pessoas têm em uma questão existencial, né? E ela tende a transformar a política num jogo de vida ou morte, né? Então, o que é um jogo de vida ou morte? Quando a gente pensa a política de maneira mais geral, pelo menos a política numa democracia, a gente tem ali pelo menos um sonho ou ideal de que as pessoas saibam conversar, interagir, discordar de maneira respeitosa e pacífica, sem pegar em armas ou tentar matar o outro, né? Quando a religião ela começa a se misturar demais com a política, a gente tem uma maior dificuldade de estabelecer diálogos, né? Justamente porque se eu acredito que eu preciso seguir, que essa aqui é uma verdade que não é apenas esse mundo, mas é em um outro mundo também, então eu preciso ser fiel, eu preciso ser leal a essa determinada crença, então eu me disponho a levar adiante a minha luta política, nem que isso implique, né, consequências muito grandes, né, para mim ou para outras pessoas. Então, o jogo, isso transforma a política num jogo de vida ou morte, transforma a política numa questão existencial, no sentido de que o outro, aquilo que é diferente de mim, não pode existir, né, porque geralmente é comum nas religiões elas fazerem uma classificação daquilo que é o bom e do que é o mal, né? Daquilo que é o certo, o que é o errado, aquilo que é o correto e aquilo que é o pecado, vamos colocar assim. O que você faz com o pecado? Se você é uma pessoa muito religiosa, você tem que lutar contra o pecado para eliminar o pecado, para destruir o pecado, né? Essa é a grande ideia da religião. Quando você transporta essa linguagem para o mundo da política e você transforma o outro, né, aquele seu adversário, em um ser que é mau, que é pecaminoso, etc., o que você faz com o pecado? Você tem que destruir o outro, né? Então não tem diálogo possível com uma outra pessoa que você considera que é a própria encarnação do mal no planeta Terra, vamos colocar assim, né? Então esse é o grande perigo do fundamentalismo religioso, né? Assim, de transformar a política num jogo de vida ou morte, então não tem diálogo. E aí, né, se não tem diálogo, não tem como você, né, estabelecer qualquer tipo de consenso, isso tem impacto sobre o próprio regime democrático. Agora, por outro lado, né, isso, é claro, isso é verdadeiro para o fundamentalismo religioso. Por outro lado, a religião está presente na vida das pessoas. Praticamente todas as pessoas têm alguma perspectiva, uma visão, um valor, né? Acreditam em alguma coisa. Né? Mesmo a pessoa que é ateia, ela também acredita em alguma coisa, né? Que não existe nada depois da vida. Também é uma crença, não deixa de ser uma crença, né? Então todo mundo tem alguma crença religiosa, né? E a grande questão é como que a gente lida com a crença religiosa de tal maneira, né? Ainda mais no país como o Brasil, que a gente tem uma diversidade imensa, né, de religiões, mesmo quando a gente pensa, o Brasil é um país cristão, mas mesmo dentro do cristianismo, a gente tem tantos cristianismos no plural, né? Católicos. Dentro do catolicismo você tem linhas diferentes, tem os evangélicos, e entre os evangélicos você também tem muitas igrejas, maneiras diferentes de pensar. Então, assim, não tem como você transportar, né, automaticamente para a política a sua visão de mundo assim de maneira muito fechada, porque mesmo no plano das relações na sociedade, você vai acabar a todo momento tendo relação com pessoas que são de religiões diferentes de você, né? E aí o grande perigo do fundamentalismo religioso, não importa de onde ele venha, é justamente de que não é apenas na política que ele se instala, ele pode também se instalar na sociedade, né? Que isso não acontece no Brasil, né? A gente tem aqui no Brasil uma convivência muito pacífica, tanto, por exemplo, a gente tem muitos judeus, né, e muitas pessoas muçulmanas no Brasil. A gente não tem conflito no Brasil envolvendo, né? Infelizmente, né, a gente está assistindo aí, né, na Israel, tem a guerra, em outros lugares tem muitas guerras religiosas, mas aqui no Brasil tem uma convivência pacífica, né? Católicos e protestantes também sempre tiveram historicamente uma relação muito pacífica, no plano. Então eu não deixo de ir no comércio de uma pessoa porque ela tem uma religião diferente da minha aqui no Brasil, né? Isso acontece em outros países, vários outros países do mundo isso acontece, né?
fenômeno de preconceito religioso, né? No Brasil, isso não é comum. Embora exista um pouco de preconceito religioso no Brasil, principalmente envolvendo as religiões de matriz africana, mas isso não é uma coisa tão generalizada assim, né? Agora, quando o fundamentalismo político, o fundamentalismo religioso começa a influenciar excessivamente a política, isso pode ter também ali um impacto para as próprias relações sociais entre as pessoas, né? Porque nós somos um país de muitas religiões, as religiões em regra, convivem pacificamente, o que é ótimo, né, que é excelente, cada um acredita no que quiser, né, sem perseguir o outro, mas quando uma determinada religião começa a ter muita influência, e principalmente ter uma influência fundamentalista sobre a política, isso pode ter impacto sobre as outras religiões, pode ter impacto sobre a convivência também entre as pessoas, né? E o principal, acho que os dois principais problemas acho que são esses, né? De dificultar um pouco o funcionamento da democracia, porque a democracia pressupõe diálogo, pressupõe, né, a pessoa abrir mão, pelo menos parcialmente, de alguma coisa, que amenizar o que ela acredita, né? Fazer concessões. Então esse é o primeiro impacto. O segundo é as próprias relações das pessoas do cotidiano, no dia a dia, que podem também ser impactadas negativamente, né? Bora pro próximo? Vamos. Eu era vice-prefeita. Vice-prefeito não participa de decisões de gestão. Vice-prefeito é convidado para agendas públicas como as pessoas são convidadas. Ela é prefeita desde janeiro de 2017. Se ela era vice-prefeita e não cuidou da tarefa dela de administrar junto com o ex-prefeito e cuidar da cidade, ela não pode agora dizer que ela não é responsável. Ela é responsável desde janeiro de 2017 por essa cidade aqui, pelas consequências da administração dela. Aqui é um debate mais acalorado, né? A gente está nas eleições municipais agora. Acho que talvez o principal debate que está acontecendo aí é justamente o papel dos vices no Brasil, né? Não só, claro, que a gente tem esse caso da prefeita Adriane Lopes, que foi eleita e reeleita, né, numa chapa com o Marquinhos Trade como candidata, como era candidata, né, depois se tornou vice-prefeita, e depois com a renúncia do Marquinhos Trade se tornou prefeita na cidade. Então, essa situação dos vices, ela é muito interessante porque, assim, isso é uma regra lá do século XIX, numa época em que as vias de comunicação de transporte elas eram muito mais precárias do que hoje em dia. Então, o presidente da República, o prefeito, o governador, não conseguia, para ele sair. Antigamente, a capital do Brasil era no Rio de Janeiro. Então, para o presidente do Brasil sair do Rio de Janeiro e visitar São Paulo, por exemplo, isso no final do século XIX e no século XX, demorava semanas, né? Ou se fosse de navio era um pouco mais rápido, mas era muito demorado. Mas aí o país não poderia ficar sem um presidente. Então a ideia do vice era um pouco, né, essa tentativa de lidar com esse problema dos meios de comunicação e transporte na época. Hoje em dia existe um debate, é um debate muito pequeno, mas existe um debate sobre eliminar a figura do vice, porque hoje em dia um prefeito, mesmo o presidente da República, consegue, né, o presidente da República pode sair daqui lá para a Europa, né, ou para qualquer outro país do mundo, continuar governando. Isso é perfeitamente possível, né? Então, a ideia é ter alguma linha sucessória só em caso de falecimento, renúncia, etc., mas não ter a figura do vice assim automaticamente, né? Até porque o eleitorado, em regra, não presta muita atenção, né? Geralmente não é muito comum as pessoas prestarem muita atenção em quem que é o vice, né? Embora na política brasileira os vices sejam muito importantes, né? A gente lembrar que o Tancredo, em 85, foi eleito indiretamente pelo colégio eleitoral, mas faleceu antes de assumir. O José Sarney, que era vice, assumiu. O próximo presidente, que foi o Collor, foi eleito, renunciou, e o Itamar Franco, que era vice, assumiu. Depois a gente teve, né, a Dilma Rousseff, que foi impeachmentada, e o Michel Temer assumiu. Então, assim, a figura do vice, as pessoas não prestam muita atenção, mas ela sempre é muito importante. Aqui em Campo Grande, nos últimos 10 anos, a gente teve o Alcides Bernal, né, que foi cassado pela Câmara, e o Gilmar Olarte assumiu. Depois ele acabou voltando para a Prefeitura, mas a gente teve um vice que assumiu, e agora, novamente, a Adriane Lopes também, né? Então, acho que ali, talvez o grande debate seja justamente qual que é o papel do vice, né? No caso, a prefeita Adriane Lopes falou, não, mas como vice não tem muito poder porque o prefeito, né, foi eleito, então as principais decisões, a gestão da prefeitura recai sobre, né, principalmente a figura dele, né, e a vereadora Luísa Rubiera cobrando, né, que é de oposição, é claro, né, a prefeita cobrando uma ação mais incisiva dela, né, mas acho que o grande debate aí é justamente o que a gente faz com o vice, né, sempre é uma questão, né, assim, em aberto na política brasileira, até porque, como eu falei, geralmente o eleitorado não presta muito atenção, né? Geralmente, né? Então, na sua opinião, o vice seria descartável?
Não precisa de vice. Isso é um debate. Eu vou ser sincero com você que eu não tenho muita opinião sobre isso, assim, sabe? Porque eu sei que tem algumas pessoas que defendem a extinção da figura do vice, você criar alguma outra regra, né? Se o prefeito falecer, ou faz uma nova eleição, ou deixa faz uma outra linha sucessória ali e tal, né? Mas eu não tenho muita opinião sobre. Hoje em dia, eu acho que eu não mexeria nisso, para falar muito sinceramente. Eu acho que tem coisas mais urgentes a serem reformadas na política brasileira, né? Então, embora seja muito importante, eu acho que não é dos problemas da política brasileira o maior problema, vamos colocar assim, né? Então, eu acho que hoje, embora haja, de fato, essa invisibilidade, as pessoas não prestem muita atenção, eu não mexeria muito nisso. Eu acho que, assim, mexer ou não mexer, acho que não faria tanta diferença, sabe? Acho que não faria tanta diferença, assim, então... Agora, é claro, talvez as regras poderiam mudar para o vice aparecer mais durante a campanha. Não sei se poderia haver alguma regra nesse sentido também, por parte da Justiça Eleitoral, né? Mas na questão do vice vir assumir, como vários casos, aí muda tudo, né? Totalmente, né? Totalmente. Por isso que é importante as pessoas prestarem atenção e aí talvez até ter mais visibilidade, né? Por parte das campanhas, etc. Porque às vezes tem visibilidade só quando se trata, às vezes, de uma figura... que não é muito conhecida, às vezes o prefeito está tentando... às vezes o partido está tentando construir a candidatura de uma pessoa, então coloca um vice ali forte, uma pessoa que vai aparecer. Às vezes escolhe uma mulher... Ou uma mulher, isso é que é muito comum para essa pessoa aparecer na propaganda, etc. Né? Sim, historicamente, na verdade, os vices eles sempre são escolhidos com base em alianças políticas. Né? Então, às vezes, um partido como no Brasil, nós somos multipartidários, então, para fechar essas alianças, um partido grande pega um outro partido médio e chama para vice justamente para eles comporem. Né? Porque não é só uma composição no sentido de, vamos caminhar juntos. Isso tem a ver com recursos também, né? Porque daí os recursos, hoje a gente sabe que o fundo de financiamento das campanhas é um fundo bilionário. Então, fazer essas alianças é muito importante porque se um determinado candidato à prefeitura, né, para ele conseguir fazer uma boa campanha, precisa de dinheiro. Qualquer candidato, na verdade, seja vereador, deputado, etc., o dinheiro ele tem um peso muito grande. Né? É raro deputados ou vereadores que são eleitos com campanhas muito baratas. Né? Em regra, o dinheiro do partido tem muito peso. Né? Então, essas alianças, o vice acaba sendo muito desse jogo mais de bastidor do que aí o eleitorado descobre. Opa, então essa pessoa que era vice não sabia, né? Mas é porque, na verdade... toda decisão, toda negociação dos vices, ela é uma decisão de bastidores, né? De bastidores. Mas o conselho é para o eleitor prestar atenção em quem é a vice, sempre prestar atenção, né? Porque, como a gente já viu, pode não parecer, mas é muito comum o vice assumir, né? Você vê Campo Grande, em 10 anos, acho que pegaram 2012, mais ou menos 10 anos, foi 2013, acho que o Bernal foi cassado, né? Acho que foi 2013, acho que fugiu agora a memória, né? Mas 12, 13, né? Quer dizer, faz mais ou menos 10 anos, né? E agora, novamente, Adriano Lopes que era vice. Então, assim, pode não parecer, mas é comum o vice assumir, né? Próximo quadro. Vamos. Reagindo às manchetes. Eu vou ler as manchetes que circulam na imprensa e você entra com comentário. Pesquisa aponta Adriane Lopes como uma das prefeitas mais rejeitadas entre capitais, com 64% de desaprovação. Aqui a gente tem o grande desafio da atual prefeita aqui em Campo Grande, Adriane Lopes, é que, justamente por ela ter sido vice na última eleição, ela nunca disputou uma eleição como cabeça de chapa, né? Ela já disputou 2 eleições, pelo menos, né, como candidata a vice, 2016 e 2020, foi eleita junto com o Marquinhos Trade, mas, como ela mesma falou e como todo mundo a gente acabou de discutir, é sempre o candidato que aparece mais, o candidato, né, a prefeito que aparece mais. Então, ela era, até pouco tempo atrás, relativamente desconhecida da grande população, mesmo sendo prefeito. Era interessante isso, você conversar com as pessoas. Né? Às vezes eu com os meus alunos falava, qual que é o nome da prefeita mesmo? Né? Quem que é a prefeita? As pessoas não sabiam nem o nome dela, né? Justamente porque ela não tem essa sequência de disputar eleições como cabeça de chapa, né? Então, o grande desafio dela era se tornar conhecida. Então, é claro, óbvio que ela intensificou as agendas dela, visitando os bairros, aparecendo um pouco mais na imprensa, circulando justamente para as pessoas, né? Porque vale sempre aquela regra, quem não é visto não é lembrado. Essa é uma regra assim, de ouro nas campanhas eleitorais, né? Agora, a desaprovação, essa pesquisa específica eu não conheço, então seria interessante a gente ver ali como que foi feita a pergunta, quais foram as perguntas que foram feitas, como que eles fizeram essa soma, porque normalmente a desaprovação ela é medida por algum tipo de pesquisa que envolve uma escala, né? Então, pode ser 2 formas. Você pergunta diretamente para a pessoa, né?
hoje, qual de 0 a 10 ou de 1 a 5, como que você aprova a prefeitura da sua cidade? Então, 1, muito ruim, né? 2 é ruim, 3 é médio, 4 é bom, 5 é ótimo, né? Então, você pode fazer uma escala desse tipo, que é muito comum de se fazer, aí você soma quantas pessoas avaliaram como péssimo ou ruim para gerar desaprovação. Ou às vezes você faz uma bateria de perguntas, né? Como você acha da educação? Como você acha da saúde? O que você acha do transporte público? Fazendo uma bateria de perguntas e a partir daí você faz também algum tipo de soma. Então, nesse caso, para a gente avaliar melhor o que significa essa desaprovação, era interessante olhar para a pesquisa especificamente. Agora, acho que essa desaprovação também tem a ver com o fato dela ser desconhecida. Acho que, assim, relativamente desconhecida, né? Então, as pessoas acabam assim, não sei quem é prefeito, mas está tudo ruim, então a culpa é do prefeito e acabou, né? Então, acho que o grande desafio dela é de desfazer, né? Essa desaprovação se tornar mais conhecida. E um último comentário rápido, a desaprovação, ela é diferente da rejeição, né? Porque a rejeição, porque a desaprovação é como você avalia hoje a gestão da sua cidade. Aí você fala, acho ótimo, acho bom, acho ruim, acho péssimo, né? Aí tem uma outra pergunta que envolve rejeição, em que candidato você não votaria de jeito nenhum nessas eleições? Aí você dá uma lista de todos os candidatos, né? Então, se não me falha a memória, outras pesquisas que eu já vi, a rejeição dela é menor, não chega a 64%. Embora seja relativamente alta, não é a rejeição mais alta na cidade, né? Porque daí a rejeição que ela tem que se preocupar muito mais, né? Porque a rejeição é justamente, olha, porque às vezes a pessoa pode pensar assim, eu não acho a gestão dela boa, mas os outros candidatos são piores, então eu vou votar nela, né? Então, a desaprovação não é sinônimo de rejeição necessariamente, né? Embora, claro, se você é desaprovado, isso vai ter um impacto na rejeição também, né? Mas o mais importante é a rejeição, ou seja, aquela parcela do eleitorado que declara que não votaria nela de jeito nenhum, né? Professor Daniel, na última eleição para governo, aconteceu uma verdadeira guerra de pesquisas. Tinha pesquisa para todo gosto ali, né? E como você avalia essa questão? Olha, assim, em primeiro lugar, qual que é o papel de uma pesquisa eleitoral? Às vezes as pessoas tomam, e é comum, e todo mundo pensa, né, dessa forma, até certo ponto é normal, né? Mas a maioria das pessoas toma a pesquisa eleitoral como um prognóstico de resultado. O que é um prognóstico de resultado? Então, foi feita uma pesquisa e o candidato fulano de tal é apontado com 30%, né? Então as pessoas pensam, então você está com 30%, já vai estar no segundo turno lá em outubro. Mas, na verdade, uma pesquisa, isso até é um clichê dizer, mas é sempre importante repetir, que uma pesquisa é sempre um retrato daquele dia, né? Então, se as eleições fossem hoje, junho, quem que as pessoas votariam? Votariam no fulano, no beltrano, no cicrano. Daqui até outubro tem muito chão, né? Então, eu não posso antecipar como que vai ser em outubro com base em pesquisas de junho. Agora, é claro que essa informação ela é muito importante porque daqui a pouco os partidos vão fazer as suas convenções para sacramentar os seus candidatos e em seguida vão fazer o registro lá na Justiça Eleitoral de quem vai ser realmente candidato. Então, essa informação é importante para você avaliar, não quem vai ganhar, quem vai perder, que a gente não faz ideia quem vai ganhar, quem vai perder, mas para você saber justamente o potencial da pessoa, né? Não, essa pessoa aqui tem potencial de voto, essa pessoa não tem muita rejeição, talvez não seja legal, né? Então, para você ter essa informação de momento. E aí, as guerras de pesquisas, elas têm muito a ver com essas disputas dentro dos partidos, né? Principalmente nessa fase agora, que os pré-candidatos estão ali. Então, alguns partidos já estão fechados, né? O partido, obviamente, da Adriane Lopes, outros partidos já estão fechados. Mas há partidos ainda que você tem pré-candidatos que estão tentando convencer os seus partidos a apoiarem-nos para serem candidatos, ou a vereador ou a prefeito, né? Então, a pesquisa é importante nesse sentido. E lá na frente, no período da campanha eleitoral, a guerra de pesquisas aí já não se volta mais para dentro do partido. Ela visa tentar convencer o eleitor de que aquele candidato é mais viável, porque muitas pessoas fazem o seguinte raciocínio: eu não quero desperdiçar o meu voto. Então, eu gosto muito do fulaninho de tal, né? O candidato fulano de tal. Mas eu estou vendo pelas pesquisas que ele não tem chance. Então eu não vou desperdiçar meu voto lá, acho que é 6 de outubro agora a eleição, né? Dia 6 de outubro eu não vou desperdiçar. Então eu já vou votar no fulano de tal para acabar logo a eleição, para não ter segundo turno, não quero vir votar de novo, né? Então a guerra das pesquisas é no sentido de tentar influenciar o eleitor, no sentido de, a eleição tá ganha, né? Vamos votar já logo quem tá em primeiro lugar, né? E obviamente quem tá em segundo, terceiro lugar, tenta justamente convencer o eleitor do contrário, né? Falando, tá vendo, eu tenho chance, eu tô no segundo turno. Fulano de tal cresceu na última semana, a gente vê muito isso durante a campanha, né? O fulano de tal cresceu 10 pontos percentuais de uma pesquisa para outra, né? Então, essa guerra das pesquisas tem muito a ver no sentido de você não apenas dar uma informação para o eleitor, mas tentar impactar na decisão do eleitor no sentido de, né, falar, a eleição tá ganha ou não tá ganha, né? Então,
o que você pode votar, né? Se você acha que a eleição está ganha, então você você vai se abster, não vai votar, vai faltar na eleição, ou você vai votar em quem está em primeiro lugar para acabar logo, né? Então, tudo todo esse cálculo que o eleitor faz é com base nessas informações e, obviamente, que essa guerra é nesse sentido de tentar influenciar o eleitor. Por outro lado, a gente sempre tem que prestar muita atenção nas pesquisas, porque, assim, toda pesquisa, ela tem... nenhuma pesquisa, essas registradas oficialmente na Agência Eleitoral, nenhuma dessas pesquisas é falsa, né? Não tem estelionato ali. Mas, às vezes, o que às vezes pode acontecer, que as pessoas talvez não prestem muita atenção, é a margem de erro, né? Porque dependendo da qualidade da pesquisa, a margem de erro pode ser muito grande. E aí a margem de erro pode fazer com que você não seja capaz de fazer uma leitura da posição relativa dos candidatos, né? Mas é claro que o candidato vai pegar a pesquisa que aparentemente ele beneficia, dar destaque para ela e não falar da outra que, né, talvez não beneficia tanto, né? Então, o mais importante é a pluralidade de pesquisas. Você ter quanto mais pesquisas, melhores, né? E é bom que todo mundo faça, né? Justamente porque toda pesquisa tem uma margem de erro, então quando você faz várias, você consegue compará-las entre si, a metodologia, o momento que elas foram feitas, né? Inseri-las no contexto. Aí a quantidade, a diversidade de informações é sempre o mais importante, né? Professor, uma das críticas que pesa sobre a atual gestão é a folha secreta. Inclusive, é algo de investigação pelo Tribunal de Contas do Estado, né? Essa questão da folha secreta, na sua opinião, pode ser uma porta aberta para o mau uso do dinheiro público? Há um esforço no Brasil, desde os anos 90, isso na verdade vem se fortalecendo muito, né? Tem a Lei de Responsabilidade Fiscal de 2000, e depois uma série de outras leis, a Lei de Acesso à Line, a Lei de Acesso à Informação, entre outras legislações, que tem por objetivo aumentar o máximo possível a transparência de todas as informações, envolvendo orçamento, envolvendo despesas, envolvendo contratações, licitações, etc. Porque realmente, infelizmente, né, como o poder público lida com situações que são muito complexas, é muito difícil fazer, às vezes, o monitoramento de contratações, o monitoramento de obras e assim por diante, né? Então a gente tem os órgãos de controle, como os tribunais de contas, o Legislativo, o Ministério Público, entre outros, né? Mas é sempre muito complicado, né? Sem entrar muito nesse caso específico da folha secreta, assim, de modo geral, a grande dificuldade é justamente de você quebrar esses mecanismos que os gestores às vezes fazem para fazer uma mobilização, uma circulação dos recursos de maneira que não seja muito público, muito aberta, né? E geralmente, quando você tem esse tipo de situação, a gente tem não apenas um mau uso da máquina pública, como você também pode ter, né, eventualmente pode ter um impacto na própria disputa eleitoral, né? Porque quem está no poder, né, não necessariamente Adriano Lopes, mas qualquer prefeito que está ali no poder, ele tem uma capacidade de fazer contratações de pessoas que depois, é claro, vão ter ali algum tipo de acordo para depois fazer campanha, etc, etc. Então você tem ali um exército de cabos eleitorais à sua disposição que outros candidatos podem não ter, né? Então, em todos os casos, seja presidente da República, governador, prefeito, a gente tem que estar sempre muito atento para esse tipo de situação obscura, né? E quando a gente fala de transparência, não é só ter ali um portal de transparência, um site que você acessa, porque se a pessoa também não... Se a linguagem é excessivamente técnica, ou se o site é um labirinto que você tem que ficar navegando muito para encontrar uma informação muito específica, é claro que isso prejudica a transparência, né? Então, o correto tanto haver esses portais de transparência para as pessoas que são especialistas conseguirem encontrar, mas haver também um estímulo para que universidades, né, organizações do terceiro setor que fazem esse tipo de monitoramento também consigam fazer relatórios, etc., e chegar até a população. E, é claro, a própria prefeita, né, estou falando Campo Grande, mas isso vale, claro, para todos os prefeitos do Brasil, ter esse gesto de divulgar de maneira tão simplificada quanto possível as suas informações, né? E, obviamente, dirimir essas dúvidas envolvendo folha salarial, etc., até porque isso alimenta ainda mais, dá mais munição, proposição a ela também, né? Próxima manchete. PL exigirá apoio à anistia de Bolsonaro em troca de votos para presidências da Câmara e do Senado. É um outro ponto também sempre muito polêmico, porque a gente teve lá aquelas manifestações de 8 de janeiro, né, a depredação dos prédios públicos, etc., que chocou, né, o Brasil e vários outros países do mundo também, mas com o passar do tempo, né,
A gente tem ali sempre uma primeira onda de choque quando você tem um grande acontecimento, assim, e depois isso vai se amenizando um pouco, né? E agora que já passou mais de um ano e meio, praticamente, dos acontecimentos, os setores, né, uma parte dos setores mais à direita, mais alinhados ao Bolsonaro, estão fazendo esse movimento, né, porque, por uma série de motivos, né, as lideranças, no próprio Bolsonaro, mas os bolsonaristas de modo geral, estabeleceram ali uma disputa contra o STF, pelo menos contra uma parte do STF. Então a gente tem ali, esse é um dos principais pontos de tensão na política brasileira, com razão ou sem razão, né, mas tem ali um atrito muito forte entre ambos, né? Então o Congresso Nacional, que tem esse poder de fato para fazer uma lei e anistiar pessoas de determinados crimes dos quais elas estejam sendo acusadas, estão fazendo esse movimento para beneficiar, inclusive, o próprio Bolsonaro, não apenas o Bolsonaro, mas abrir as portas para que essas outras pessoas sejam também beneficiadas, né? Então, esse é um debate, assim, na minha opinião, eu acho uma medida muito ruim para a consolidação da democracia no Brasil, porque, assim, querendo ou não, claramente essas pessoas foram lá e depredaram prédios públicos, etc., né? E, embora a gente possa discutir a atuação do STF, não dá para ficar sem punição. Se a gente, qual que é o grande... Inclusive, a própria direita, ela tem um perfil muito... A direita no Brasil, de modo geral, ela tem um perfil, uma posição muito punitivista do ponto de vista do direito penal. Ou seja, como é que se combate o crime? Combate o crime aumentando as penas, enrijecendo as penas. Você vê, ontem mesmo, né, essa mesma direita estava apoiando o enrijecimento das penas para a prática do aborto, por exemplo. Então, ela tem essa inclinação mais punitivista, de endurecer a lei como principal meio para se combater os crimes. E, ao mesmo tempo, você está defendendo a anistia para pessoas que claramente cometeram crime, independentemente de você apoiá-las ou não, né? Então, nesse caso, eu considero que é uma certa incoerência, na verdade, porque se você assume que a impunidade é uma porta aberta para que o crime se repita, porque da mesma forma que houve essa depredação por parte de pessoas que eram mais alinhadas à direita, se essas pessoas permanecem impunes, o que qualquer outro grupo político, mesmo de esquerda, pode pensar? Então, está aberto, vou lá depredar também, se eu discordar, se eu perder a próxima eleição, eu vou lá destruir também o Congresso Nacional, porque eu sei que eu vou ficar sem punição, né? Então, eu acho que essa mesma direita que apoia, né, o endurecimento das penas, não pode agora adotar essa posição incoerente de ser leniente, de ser condescendente, passar a mão nas pessoas que claramente cometeram um crime, né? E, paralelamente, né, a gente tem a outra notícia, que é uma notícia dentro da outra notícia, que é a sucessão na Câmara de Deputados Federais. A gente sabe, né, quem acompanha um pouco a política no Brasil sabe que, ao longo da década de 2010, o Congresso Nacional, o Legislativo, ele se fortaleceu muito perante o Presidente da República. Hoje tem muito mais peso nas decisões da política no Brasil do que a Presidência da República. A Presidência da República perdeu bastante poder, né? Então, a gente viu isso, seja com o Bolsonaro, seja agora com o Lula, né? Seja quando o Bolsonaro era presidente, seja agora com o Lula, como que a importância de se ter um presidente, seja do Senado, seja da Câmara de Deputados aliados, é fundamental, né? Você vê, só essa semana o governo Lula sofreu umas 3 derrotas grandes no Congresso. Quer dizer, não consegue governar mais, né? Assim, agora, isso não é necessariamente ruim, né? O problema é que a gente tem hoje aí um impasse que vai precisar ser resolvido mais cedo ou mais tarde, em que as principais decisões elas estão sendo tomadas pelo Congresso Nacional, mas as consequências, boas ou ruins, dessas decisões recaem sempre sobre o Presidente da República, né? Hoje é o Lula, mas poderia ser Bolsonaro, poderia ser qualquer outro, né? Então a gente tem esse descolamento entre quem toma a decisão e quem arca com os custos das decisões, né? Porque independentemente de concordar ou discordar de governo Lula, lá em 2026 é ele que vai ser avaliado, basicamente, nas eleições, né? Mas ele vai ser avaliado por decisões que não foi ele que tomou. Assim como no caso do Bolsonaro foi também 2 anos atrás, né? Então isso não é uma questão de esquerda ou de direita, né? É uma questão mais institucional e estrutural, e mais cedo ou mais tarde isso vai ter que ser resolvido, né? Com algum tipo de reforma política para reequilibrar ou para aumentar a visibilidade e falar, quem está tomando decisão agora é Arthur Lira, é o Pacheco, né? De tudo que... Seja para ele colher os frutos daquilo que é bom eleitoralmente, seja para ele ser também responsabilizado caso seja alguma decisão ruim, né? Analisando o cenário político atual, você acha que tem espaço para uma possível anistia? Olha, eu não duvido de nada na política brasileira, assim, sabe? Porque isso tudo é muito conjuntural. Hoje eu acho difícil. Acho que hoje, né, em junho de 2024, acho que hoje isso não é possível. Mas
como eu falei, né? A gente teve aquele choque do 8 de janeiro no ano passado, todo mundo ficou assim assustado. Hoje em dia já temos as pessoas que defendem. Então, até 2026, né, na verdade, isso precisa ser decidido no caso do Bolsonaro, para ele poder estar apto, ele precisa estar apto, acho que um ano antes. Eu não sei, tem um calendário, eu não vou saber agora de cabeça, até 2025. Eu não duvido de nada. Agora, por outro lado, tem uma coisa que joga contra o Bolsonaro, que é o seguinte: tem muitos candidatos a herdeiros de Bolsonaro, né? E, obviamente, que se o Bolsonaro concorre em 2026, ele continua se fortalecendo como sendo o grande líder desse grupo, né? Então, para muitos políticos que disputam, digamos assim, a herança do bolsonarismo, ter o Bolsonaro inelegível é bom, né? Porque daí essas pessoas é que vão poder ter o apoio do Bolsonaro numa eleição, mas elas próprias serem cabeça de chapa, né? Então, acho que isso também joga contra o Bolsonaro. Aí não é só uma questão assim da esquerda ser contra, né? Mas você tem, por exemplo, o Tarcísio, o governador de São Paulo, não diz, mas ele é... Todo governador de São Paulo é sempre o potencial candidato à presidência da República no Brasil, sempre, né? Então ele é pré-candidato, mesmo que ele não queira, pela posição dele, ele é. Ronaldo Caiado, que é bolsonarista, governador de Goiás, é um pré-candidato. Ratinho Júnior, que também é bolsonarista, governador do Paraná, também é pré-candidato à presidência da República. Zema, governador de Minas, também bolsonarista, também. Então, assim, você tem muitos bolsonaristas, ou mais ou menos bolsonaristas, mas todos que são pré-candidatos hoje e que têm a ganhar com a inelegibilidade do Bolsonaro. Porque se o Bolsonaro puder concorrer em 2026, obviamente que essas pessoas não poderão ser cabeça de chapa, né? Então, talvez para essas pessoas é melhor que ele permaneça inelegível para que essa situação é uma situação mais confortável, né? Então, por isso que eu acho que hoje eu avalio muito difícil ele conseguir a anistia, seja porque a esquerda não quer, seja porque uma boa parte da direita também fica nessa, não. É legal tê-lo no palanque, mas não ele com o microfone na mão. Acho que é muito esse cálculo que muitas pessoas fazem, né? Professor, tem uma crítica de partidos terem donos, né? Como que você vê essa questão? Esse é um grande problema do Brasil. Isso, assim, realmente é um problema gravíssimo. Porque, assim, por que isso acontece no Brasil, né? A gente, da ciência política, a gente diz que o principal problema no Brasil, isso é quase consenso, não só na ciência política, mas com as pessoas que observam, que o Brasil tem um número muito grande de partidos, excessivamente grande, né? Mais de 30 partidos. A gente considera, assim, que se... a gente pensando, assim, pegar apenas os grandes partidos, né? O certo seria ter entre uns 7, 8 partidos, ainda seria muito, mas seria muito mais racional, né? Aí qual que é o problema de você ter muitos partidos? Você teria 5, 6 grandes partidos no Brasil e os outros são partidos muito pequenos. Aí, como são partidos muito pequenos, são partidos que são mais propensos, né? Mais propensos a terem, entre aspas, um dono. Ou seja, você tem uma liderança que é muito forte, que consegue usar o regimento interno, a legislação eleitoral para se perpetuar no poder de maneira indefinida. Agora, nos partidos grandes isso é mais difícil de acontecer, justamente porque dentro dele você tem vários grupos em disputa, né? Então você pega MDB, no PT, no PP, PL, esses partidos grandes, União Brasil, você tem muitos grupos ali em disputa, né? Do ano passado para cá, vou dar alguns exemplos rápidos, né? União Brasil teve uma guerra interna violenta, porque o presidente era fugiu o nome dele agora. Fugiu mesmo, que era o presidente do PSL, dele se tornou presidente do União Brasil. Fugiu o nome dele agora. E aí uma outra ala que era mais ligada ao antigo DEM, né? Como fugiu o nome de todo mundo agora. Normal. Mas não tem problema. Depois dos 50 piora. Aí eles entraram em disputa e conseguiram derrubá-lo, né? E aí ele entrou na justiça e teve assim, invasão de incendiar uma casa. Foi uma guerra violentíssima dentro do União Brasil. Mas isso mostra que o partido não tem dono, né? Dentro do PT você tem a figura dominante do Lula, mas alguém que já está aposentando. E aí você tem grupos muito fortes em disputas, né? A gente pega, por exemplo, aqui em Campo Grande, quem acompanhou, teve essa coisa aí de lançar ou não a Camila Jara, por exemplo, a prefeita. Teve uma disputa ali dentro, né? Você pega ali no próprio PL, por exemplo, você tem a figura forte do Bolsonaro lá dentro, mas tem o Valdemar também. Então esses partidos grandes, é mais difícil eles terem um dono, justamente porque você tem esses grupos em disputa, né? E essa disputa interna, ela ajuda a aumentar a democratização interna do partido, porque daí, né, é preciso você estabelecer regras para que haja ali para que o partido funcione. Agora, o partido pequeno, é muito mais difícil você ter esse tipo de disputa, né? E aí você tem uma mesma figura, 10, 20, 30 anos, entre aspas, dona do partido, que é muito ruim para o regime democrático, porque acaba que a pessoa não tem representação nenhuma, é só um partido que recebe uma parte da verba do fundo eleitoral e que usa esse recurso para conseguir ainda mais
recursos por meio de alianças e assim por diante, né? Então, eu acho que assim, uma das principais medidas para se combater isso é enxugar o número de partidos, algo que já está em curso desde as últimas reformas, que proibiram coligação para disputas proporcionais, né, cláusula de barreira, tudo isso que já deveria ter sido adotado no Brasil há 20, 30 anos atrás, mas que agora, muito tardiamente, a gente está adotando, para justamente enxugar os partidos e melhorar a representatividade, a clareza ideológica deles e diminuir a possibilidade de ter donos, né? Certo. Segue. Alvo de questionamento em São Paulo, escolas cívico-militares estão presentes em 19 unidades da federação. Essa é a mesma, isso se alinha à mesma perspectiva das direitas no Brasil, de acordo com a qual os principais problemas, né, do país podem se encaminhar com um endurecimento da lei ou com um aumento da disciplina, né? Que é o caso assim que parte de um diagnóstico de que o grande problema, não o grande, né, mas um dos problemas das escolas no Brasil e do ensino público principalmente, né, no Brasil é a falta de disciplina, o mau comportamento dos alunos. E aí a resposta para isso é você, né, instaurar dentro da escola uma ordem, uma certa organização para que o aluno aprenda a obedecer, ser disciplinado e estude, né? Mais ou menos essa perspectiva que está no horizonte desses grupos que defendem as escolas cívicos militares, né? Na prática, não há qualquer tipo de estudo que mostre, né, que você ter mais ou menos disciplina, assim, como um fator, digamos assim, da organização escolar, tenha impacto, né? Porque algumas pessoas citam, mas as escolas militares, elas têm, geralmente os alunos saídos de escolas militares são alunos que têm um bom desempenho escolar, vestibular, em testes e provas, né? Só que as pessoas se esquecem de duas características muito importantes das escolas militares. A primeira é que você tem uma espécie de um vestibular para entrar lá. Então, você já faz uma seleção de bons alunos. É óbvio. Em escola pública, em geral, você não tem vestibular. Até porque, como é um dever do Estado, né, é um direito de todo cidadão, um dever do Estado da escola pública. Então, se eu tenho um filho em idade escolar, é o meu dever como pai matricular numa escola. Então, não pode ter vestibular para selecionar, né, para uma escola pública normal. Só que no caso da escola militar, eles fazem, né? Claro, quem é filho de militar, acho que já tem um acesso direto, mas quem não é, tem esse vestibular. Mas o vestibular já faz uma seleção de bons alunos, isso é óbvio, né? Então, se você tem o privilégio de escolher bons alunos, a tendência é que o desempenho dos seus alunos seja melhor do que a média das outras escolas. E o segundo fator, que talvez seja mais importante do que esse, é dinheiro, né? Porque as escolas militares, elas têm muitos recursos, né? Então, quem conhece, por exemplo, o Colégio Militar aqui em Campo Grande, você vai lá ter uma mega de uma estrutura, tem professores com mestrado, com doutorado, que pagam bem, pagam muito bem. E aí, quando você compara, por exemplo, com os institutos federais, que tem muitos recursos, tem muito dinheiro, tem estrutura, pagam um salário muito alto para os professores e tudo mais, os alunos de institutos federais, em regra, têm um desempenho igual ou até melhor do que das escolas militares, né? Então, tudo isso para dizer que as melhores estratégias de ensino, não só no Brasil, mas no mundo, não é você instaurar disciplina lá dentro, né? Mas é você instaurar uma dinâmica lá dentro que tenha recurso. Se o aluno tiver laboratório, se ele tiver biblioteca, se ele tiver um professor bem preparado, se ele tiver uma estrutura adequada, isso já vai motivar o aluno, isso já vai levar o aluno para ter uma disciplina que é a disciplina do estudo, a disciplina individual, né? Você não precisa de uma disciplina militarizada dentro das escolas para alcançar isso, né? Porque você pode colocar a disciplina lá dentro só para dizer que não vai ter mais respeito ao professor, coisas do tipo assim, né? Mas você não vai necessariamente melhorar o desempenho das escolas, né? Esse é um fator. Então acaba sendo muito mais um cartão de visita, uma propaganda por parte do governador em São Paulo, que é pré-candidato, né, para agradar esses setores do eleitorado mais à direita, né, do que de fato uma medida que vai ter algum impacto realmente no dia a dia das escolas, né? Certo. Próxima manchete. Jean Willis defende que Lula não concorra à reeleição e apoie Simone Tebet em 2026. Já deu. Aqui a gente tem só essas disputas dentro do campo da esquerda, aqui no caso, claramente, né? Embora Simone Tebet não seja exatamente uma pessoa de esquerda, né? Mas é uma pessoa que está ali nessa frente. Que também é uma outra coisa interessante, é o seguinte, né? Muitas pessoas, porque é o governo de esquerda do Lula. O governo do Lula é um governo de frente ampla, né? De fato, o Lula é uma figura de esquerda, mas o seu vice, o Geraldo Alckmin, na esquerda, não importa qual seja a definição que você adote de esquerda, o Alckmin não é de esquerda. Mas ele está lá porque eles têm, é claro, alguns pontos em comum, vários pontos em comuns, né? E a Simone Tebet, assim como outros ministros que estão lá,
não são de direita ou de centro-direita, né? Ou uma direita não bolsonarista, vamos colocar assim, né? E que estão no governo. Então o governo é um governo de frente ampla. Aí você tem essas disputas, né? Justamente por ser uma frente ampla, sobre quem que pode ser eventualmente o cabeça de chapa, né? E aqui nesse contexto, a gente tem essa figura da Simone Tebet, né, que é aqui do Mato Grosso do Sul, que conseguiu sobreviver politicamente num cenário que era muito adverso para ela em 2024, né, porque ela provavelmente não venceria a Tereza Cristina para o Senado, né, só lembrando, né, para quem não lembra, em 2024 tinha apenas uma vaga para o Senado, né, sendo disputada. A Tebet foi eleita tinha sido eleita em 2014. Agora eu fugi agora quando foi. Acho que foi. Não, 14 ela era vice-governadora. Foi em 18, né? Em 18 ela foi eleita. Acho que foi. Não pode ser 18, que é 8 anos, né? Mas, em suma, o mandato dela acabava em 2024 como senadora, né? E ela poderia concorrer à eleição, mas a Tereza Cristina vinha muito forte, né? Provavelmente ela não venceria mesmo a Tereza Cristina. Ela se lançou candidata à presidência da República porque foi assim. A gente chama de fuga para frente, né? Eu não tenho mais para onde ir, eu vou para esse lugar. Tanto é que metade dos diretórios do MDB não apoiaram ela, apoiaram ou Bolsonaro ou Lula, em vários estados, né? Ela teve, assim, lá, 14, 15 diretórios estaduais só que a apoiaram. Mas mesmo assim ela conseguiu fazer uma campanha que ganhou visibilidade e aí chamou a atenção mesmo dos setores, né? Que o João Willis é uma pessoa bem à esquerda. Então você tem essas disputas dentro do campo da esquerda, né? E é claro, você tem um desgaste do Lula, porque o cenário também, como eu acabei de falar, é o Lula, mas poderia ser qualquer outro presidente. É um cenário muito desafiador para quem é presidente da República, porque ele tem muito menos poderes perante o Congresso Nacional do que ele tinha 20 anos atrás, quando ele assumiu pela primeira vez, né? Então esse desgaste, obviamente, faz com que ele tenha uma exposição maior e receba muito mais críticas, inclusive por parte da esquerda, e aí levem a essa manifestação de opiniões como do João Willis, no sentido de, não, tem que renovar, tem que ser outra pessoa, né? Mas existe essa possibilidade ou você Olha, acha que é acho muito totalmente difícil, fora? acho difícil. Se o Lula falar sim, eu vou sair, a Simone até pode sair do governo antes e disputar novamente a presidência da República, né? Pode fazê-lo, né? Mas eu acho que o Lula abrir mão, acho que não é do feitio nem do PT, nem do Lula fazer isso, né? Acho muito improvável, né? Muito, muito difícil. E a questão, o debate sobre o etarismo, né? Que nos Estados Unidos tem esse debate, no Brasil já se questiona, né? Se o Lula não estaria velho demais para a reeleição. Aqui em Campo Grande está havendo esse debate também, se o candidato não é novo demais, né? Como você vê essa questão? No caso, aqui a gente. O Lula já tá beirando 80 anos, então se ele for disputar, ele vai entrar na casa dos 80 anos. Se ele disputar e vencer uma reeleição agora, ele vai entrar na casa dos 80 anos. O pessoal fala muito do Joe Biden, que é o presidente dos Estados Unidos. Embora a gente tenha uma diferença muito grande, não sei se, né, a audiência acompanha, mas tem muitos vídeos na internet do Joe Biden, claramente, assim, já ele tem um certo grau de senilidade, isso é muito claro, assim, né? Então tem esse debate lá nos Estados Unidos e ele vai concorrer à reeleição lá. Ele é mais velho do que o Lula, não é muito mais velho, mas assim, ele dá muito mais sinais, o Biden, né, o presidente dos Estados Unidos, dá muito mais sinais de senilidade do que o Lula, né? O Lula nunca vi nenhum sinal dele, é uma pessoa muito vivaz, muito eloquente, né? E que não transparece tanto assim a idade, né? Então lá no caso dos Estados Unidos é mais pesado. Aqui em Campo Grande a gente tem o André Putinelli, que já está na casa dos 70, e não vou saber exatamente, 70 e tantos anos também. Mas assim, hoje em dia, esse é um debate interessante, né? Porque são pessoas que demonstram, né? Seja o Lula, seja o André Putinelli, demonstram, pelo menos nas redes sociais, ali uma certa vivacidade, uma saúde, né? Uma disposição que realmente não corresponde com aquilo que talvez as pessoas esperam de alguém com essa idade, talvez, né? E aí o etarismo é justamente esse nome que se dá para as pessoas que têm um certo preconceito com pessoas mais velhas ou pessoas que já têm uma certa idade, né? E no caso de figuras como Lula, e aqui cito novamente o André Putinelli, talvez que eles quebram um pouco isso, né? Porque são pessoas que já teriam uma idade, entre aspas, para se aposentar, né? Mas que estão aí, né? No caso, o Lula está governando, o André Putinelli está colocando o nome dele, né? Agora, no caso do Joe Biden, né? É um debate mais complexo, porque o Joe Biden, de fato, tem muitos memes na internet, assim, muitos vídeos. Ontem mesmo eu vi um que ele estava, acho que na Europa, com os líderes europeus lá, ele estava completamente fora ali, tava alheio, assim, estava, como se diz assim, no mundo da lua, né? Mas, então, ali você tem um debate que é um debate mais concreto, porque realmente você tem um presidente ali que dá esses sinais. No Brasil não tem, né? Mas é uma questão interessante, né? E talvez se tornar cada vez mais comum na política brasileira, né? As pessoas talvez não acompanhem muito, mas você tem muitos deputados, principalmente senadores, ali na casa dos 70 anos, você tem bastantes, viu? Assim, proporcionalmente falando, você tem muitos, principalmente no Senado, pessoas na casa dos 70, perto dos 80, e muitos, né? Esses dias eu vi o Espiridião Amin, por exemplo, muito lúcido, né? Que alguém já tem uma carreira política já bem
de Santa Catarina, senador por Santa Catarina, né? Mas você tem outros também de outros estados aí que tem essa... apesar da idade, também sem ser muito preconceituoso, né? Mostram e demonstram que estão plenamente capazes de exercer essas funções, né? E no caso do idadismo, quando a pessoa é nova, jovem demais, tanto assim em idade quanto, por exemplo, no nosso caso aqui, para concorrer à prefeitura, tem candidato novo, candidatos, né, novos e sem experiência no executivo. Como que você vê isso? Justamente para tentar, digamos assim, barrar candidatos muito novos, a Constituição prevê, né, que para você ser presidente da República tem que ter 35 anos, né? Acho que senador, se não me engano, também. Agora, para ser chefe do Executivo, fora a presidência da República, ou seja, prefeito e governador, é 21 anos. E vereador, 18, né? Então, a gente tem, tanto em 2008, agora não vou lembrar, mas Campo Grande elegeu, acho que era o Otávio Trade, agora posso ser que eu esteja me enganado. Ele tinha acho que 18 ou 19 anos, é um caso assim, que é um pouco raro, mas acontece você ter pessoas eleitas com 18 anos, né? E você tem alguns casos, acho que no Mato Grosso do Sul eu não lembro, mas eu já vi vários casos de prefeitos com 21 anos, por exemplo, no Brasil, né? Acho que o próprio Ciro Gomes, quando foi prefeito pela primeira vez, ou vereador, eu lembro que ele foi muito jovem também, então você tem vários casos assim, né? E realmente aí o debate é o da experiência, né? Qual que é a experiência que a pessoa tem? Às vezes não é nem só a experiência pública, a experiência privada mesmo, que às vezes a pessoa já tem alguma experiência na gestão de uma empresa, na gestão de uma organização mais complexa, de um outro órgão, foi diretor de um órgão público, então a pessoa já tem uma experiência de gestão, mesmo que não seja uma experiência de prefeito ou de vereador, né, você já tem uma certa confiança na pessoa. Mas uma pessoa muito nova, 18, 19, 20 anos, provavelmente não tem experiência nenhuma realmente na gestão, né? E aí a gente tem esse dilema, né? De um lado você coloca na balança a importância da renovação e de outro lado a experiência, que é sempre um dilema em toda eleição, né? As pessoas ao mesmo tempo querem pessoas novas, né, que se cansaram dessa questão aí, mas também não pode ser muito novo, porque também uma pessoa muito nova não vai ter experiência, vai ser, talvez não tenha vai ter um desempenho aquém daquilo que as pessoas esperam, né? Mas assim, pessoas muito novas são muito difíceis também de vencer a eleição, né? Para vereador nem tanto, né? Porque vereador você precisa ali, dependendo do quociente eleitoral do seu partido, 3, 4 mil votos, eventualmente você consegue ser eleito, né? Para prefeito é mais difícil, né? Prefeito é muito mais difícil ser eleito, porque daí você precisa, principalmente em cidades grandes como Campo Grande, é muito mais difícil, né? Alguém já ter a capacidade de articular um partido e apoios, recursos, etc., muito, muito nova, né? Mas também não é impossível, né? Mas também não é impossível. Certo, vamos lá? Ex-prefeito de Costa Rica é acusado de usar deepfake contra rival eleitoral. O que é a tal da deepfake, né? É a confecção de algum vídeo, principalmente vídeos, pode ser foto também, né? Acho que talvez a audiência aí, todo mundo tenha aí o celular e tal, então você já viu montagens na internet. Então você tem algumas montagens que às vezes você percebe claramente que é muito tosco, ou seja, que é muito ruim. Mas hoje em dia, por meio do uso da inteligência artificial, é possível produzir vídeos que você até consegue identificar que aquele vídeo não é verdadeiro, mas se você passa os olhos rapidamente, você fica na dúvida, porque tem umas coisas que são muito absurdamente assim realistas, né? Você tem vídeos cada vez mais realistas. Então, o deepfake é uma fake news ou um produto que é falso, mas que é tão realista que eles usa esse adjetivo em inglês do deep, né, para dizer que é uma coisa que é muito forte, né? Então é uma coisa muito, muito, muito realista. E é um dos desafios e a principal preocupação da Justiça Eleitoral neste ano, que é o uso da inteligência artificial, por 2 motivos. Porque, por exemplo, quando você vai produzir uma fake news, uma pessoa resolve, vou produzir uma fake news. Você, um ser humano, vai lá, senta no computador e produz alguma coisa. Com o uso de inteligência artificial, né, que esses programas de inteligência artificial, você pode dar um comando, faça uma notícia, um texto relacionando o candidato fulano de tal com tráfico de drogas, ou com pedofilia, ou com crimes eleitorais. Aí produz um texto, vai coletando informações da internet que façam parecer que aquilo seja verdadeiro, e você consegue produzir assim centenas de fake news automaticamente. Ao invés de você ter uma pessoa produzindo uma fake news, você tem uma pessoa usando inteligência artificial para produzir 10, 20, 30, produção em massa, né? Então há uma grande preocupação da Justiça Eleitoral com o uso da inteligência artificial, seja na produção e circulação das fake news, seja desse tal do deepfake, que é justamente essa produção de fotos, de imagens e vídeos que parecem ser muito realistas, né? Que obviamente são falsos, porque antes
né, você tinha assim, ó, aqui tem um vídeo do fulano de tal desmentindo a informação. Mas um dia você pode ter um vídeo de uma pessoa falando uma coisa muito absurda e o vídeo ser falso, né? Você tem programas que imitam a voz humana perfeitamente, né? Então eu quero usar um programa que imite exatamente a voz da prefeita, do governador, do presidente. Você consegue fazer isso, né? Você alimenta ali a inteligência artificial, aí você faz uma pessoa com a voz exatamente igual ou muito, muito parecida, aí você pega um áudio, ó, tá vendo aqui ó, o que a prefeita falou mal não sei de quem, né? Então esse tipo de coisa é muito perigosa mesmo, e assim, a Justiça Eleitoral, ela publicou algumas resoluções, uma resolução específica, na verdade, para esse ano, tentando regular isso, tentando trazer as empresas de redes sociais, né? Para esse debate, por meio da responsabilidade compartilhada, para tentar evitar a circulação desse tipo de conteúdo. Mas você acha que a gente corre risco? Você vê que Costa Rica é um município pequeno, né? A gente corre risco de ter resultado aí nessas eleições influenciado por esse tipo de coisa, e a Justiça Eleitoral está preparada para isso? Eu acho que preparado até a Justiça está, mas o problema dela é o seguinte, o quanto as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, TikTok, etc., quanto que essas redes sociais serão parceiras no sentido de atuar imediatamente, porque vai rodar, isso é certeza que vai ter fake news, vai ter deepfake, isso é certeza que vai ter, né? A questão acho que a Justiça Eleitoral até ela é preparada para ser célere, né, para ser rápida nessa atuação. A questão, o desafio é o quanto que essas redes sociais serão também céleres para tirar isso do ar, tirar isso de circulação e botar uma contra-informação no sentido, esse vídeo é falso, né? Tal, e punir os candidatos, né, que eventualmente sejam beneficiados com isso da maneira mais rápida possível, porque a internet é tudo muito rápido, né? Então você posta um negócio de manhã à tarde, já viralizou, tá todo mundo recebendo no celular, no WhatsApp, mas não sei na onde, né? Então acho que a Justiça Eleitoral até está preparada, mas acho que o grande desafio dela não é tanto de emitir uma ordem no sentido, tire isso aí do ar, né? Mas quem é responsável por tirar do ar, cumprir, né? Cumprir isso, acho que talvez aí, eu não sei, espero, né, que essas grandes empresas estejam preparadas para isso, né? Última manchete. Eleições 2024. Polarização ou discutir a cidade? Para onde caminha o voto neste ano? A discussão da polarização, o que é polarização, né? Justamente essas posições políticas em que a distância, né, ideológica, em termos de valores e posições entre os candidatos, ela é muito grande, né? Porque às vezes você não tem uma distância muito grande, você tem candidatos que são muito parecidos entre si, né? Isso pode acontecer numa disputa de uma cidade, no governo estadual e assim por diante. E às vezes não, às vezes você pode ter candidatos que são muito adversários entre si, que estão muito distantes entre si, né? Geralmente, em cidades, na maioria das cidades, não há uma polarização muito grande, porque normalmente o eleitor ele está muito mais preocupado com o asfalto, com o esgoto, com o preço da energia elétrica, com o preço da água, com o transporte público, com a segurança, do que com grandes questões de esquerda ou de direita, né? Na disputa para a presidência da República isso é importante, né? Qual que vai ser a posição do Brasil em relação aos Estados Unidos? Vai se alinhar aos Estados Unidos ou à União Europeia? E o papel da China, qual que vai ser? Numa disputa de Campo Grande não faz muito sentido esse tipo de debate, né? Campo Grande vai se alinhar à China ou não vai? Isso não faz nenhum sentido, né? Então, o debate no municipal acaba sendo muito mais atravessado, tem muito mais peso essas questões locais. É claro que os candidatos vão tentar explorar esses apoios nacionais, né? Então, a gente tem tanto a figura do Lula quanto do Bolsonaro, que são as duas principais lideranças nacionais hoje no Brasil. É claro que quem busca o apoio do Lula vai tentar explorar isso. Quem é bolsonarista vai tentar trazer, né, a gente até vê aqui em Campo Grande, aí, pelo menos uns 2 ou 3 no mínimo, pré-candidatos tentando colocar o Bolsonaro no seu palanque, né, porque isso é importante. Então, essa polarização pode ter essa influência, esse impacto, mas muito mais no sentido de tentar trazer esses apoios, né, nacionais para os palanques aqui em Campo Grande. Mas eu acho que o debate em si, ele vai ter um pouco desse elemento, mas vai ser minoritário, vai ser residual, vai ser menor, assim. E não adianta um determinado candidato ficar falando em Lula, Bolsonaro, em essas questões muito grandes. O eleitor quer saber, tá, meu amigo, mas o que vai melhor aqui o transporte público, né? O que você tem a dizer sobre o transporte público? O que você tem a dizer sobre, né, sobre a segurança na cidade? As unidades de saúde, está faltando médico, não consigo pegar remédio, meu filho na escola, a escola não tá legal, falta professor. Isso vai ter muito mais importância, né? Então, o candidato que explorar isso, né, que tiver propostas, que pelo menos chamar a atenção para esses problemas, com certeza vai ser um candidato que vai chamar mais a atenção do eleitor do que o outro que ficar tentando explorar excessivamente, né, polarização.
Outro assunto em debate, professor, é o fim da reeleição, né? O que você acha sobre isso? Então, esse eu acho que é um debate, é que nem quando a gente estava falando sobre os vices, né? A gente pode debater, claro, você pode debater qualquer coisa, mas eu acho que isso seja o grande problema do Brasil, sabe? Seja a existência do vice, seja a reeleição. Eu, a princípio, hoje, não sou favorável a alterar as regras de reeleição. Pode ser que eu mude de opinião, né? Mas os argumentos que eu vi até hoje não me parecem serem bons argumentos, né? Contra a reeleição. Porque o principal argumento é, mas a pessoa ela é eleita e o primeiro mandato dela, ela só pensa na reeleição. Mas, assim, todo candidato só pensa em reeleição. A única maneira de fazer com que o candidato não pense em reeleição é se você proibir todo mundo. Porque essa lógica, que é esse argumento de que o candidato só pensa na reeleição, as pessoas pensam nisso só para o prefeito, para o governador, para o presidente. Mas, por essa lógica, você teria que proibir também o deputado federal e o senador de se reelegerem. Mas ninguém debate isso, porque quem está propondo, pelo menos as últimas propostas que eu vi de acabar com a reeleição vieram, acho que do Senado, se eu não me engano, e uma parte da Câmara dos Deputados. Mas eles não debatem acabar com a reeleição deles, acabar com a reeleição dos outros, né? Então, eu só vou considerar esse debate, digamos assim, de maneira mais séria, se houver uma discussão sobre o fim da reeleição também do Legislativo. Porque daí isso nunca vai passar, né? Porque, obviamente, os vereadores, deputados, senadores não querem acabar com a sua própria reeleição, né? Agora, por outro lado, o que eu penso, assim, né? Para além desses debates que são debates mais conjunturais. Eu não acho que a eleição em si, a reeleição seja ruim. Porque há muitos estudos que mostram que, apesar da gente ter essa opinião de que o candidato, o prefeito, por exemplo, né, eleito e passa 4 anos só pensando na reeleição, e que isso supostamente faria com que a administração das cidades piorasse, na verdade, vários estudos mostram que não, que, na verdade, a perspectiva de ser avaliado pelo eleitor dali a 4 anos faz com que o prefeito, o governador, busque ter uma boa administração, né? E, geralmente, a segunda é pior do que a primeira, né? Então, não faz muito sentido, né? Uma série de motivos, né? Então, não faz muito sentido o argumento de que o prefeito, o governador, o presidente, uma vez eleito, só pense na reeleição, né? Porque, e que isso teria um impacto ruim, negativo na administração. Isso não se sustenta 100%. Então, eu pessoalmente não sou contra a reeleição. E até porque também, só para não me estender muito nesse ponto, o que as pessoas propõem, por exemplo, uma das propostas que está no Congresso Nacional é de acabar com a reeleição e de fazer uma eleição geral a cada 5 anos. Então, você aumenta o mandato do Executivo para 5 anos, então prefeitos, presidentes e governadores teriam um mandato de 5 anos, você faria eleição para o Legislativo, para o Executivo, tudo ao mesmo tempo. Seria péssimo, na verdade, né? Porque você teria os políticos sendo avaliados somente a cada 5 anos. É porque as pessoas pensam, poxa vida, mas de 2 em 2 anos tem eleição, né? Parece que é uma chateação, mas isso é bom para a democracia que tem eleição. O Brasil tem até poucas eleições. A gente acha que muita gente tem pouca eleição, né? Pegar outros países, né? Que são geralmente tratados como mais democráticos, tem muito mais eleições do que o Brasil, né? Porque a pessoa ir lá participar, avaliar o prefeito, avaliar a atuação do vereador, é uma coisa boa para o regime democrático, né? Quanto mais você tiver a oportunidade de avaliar, melhor, né? Então, por isso que eu acho que a reeleição, eu considero que não é um estímulo para a pessoa ser um mau administrador. Acho que é um estímulo para ser um bom administrador. E as eleições gerais, a gente não correria o risco dos temas nacionais engolir os da cidade? Totalmente. Esse é o principal problema. Além de você ter ali um intervalo muito grande para avaliar o gestor público, né, que foi eleito, você não teria mais eleição para prefeito e vereador, você teria eleição para presidente da República. E todo o resto viria a reboque, né? Por uma questão até de coerência. Se eu votei em Lula ou se eu votei em Bolsonaro, se eu votei em Lula, eu vou votar em todos os candidatos do Lula. Se eu votei no candidato do Bolsonaro, eu vou votar em todos os candidatos do Bolsonaro. Quer dizer, não teria mais eleição praticamente para prefeito, justamente, né? Praticamente só teria um voto, né? O resto, a tendência seria replicar, né? E aí o que é ruim para o debate municipal, porque não teria debate municipal, você não debateria mais, né, o que Costa Rica, Campo Grande, Corumbá, Dourados tem os problemas daquela cidade. Você teria apenas o debate nacional, o que é muito ruim, né? Certo. Último quadro. Tira o chapéu. Vão ser exibidas 5 figuras públicas. Você vai falar se tira ou não, o motivo, e aí a gente revela quem que é essa figura pública. Uhum. Primeira. Olha, eu tiro o chapéu, eu acho que ele é uma pessoa assim, que sabe conduzir muito bem o cargo que ele está, né, a presidência que ele está.
é um político experiente, assim, eu acho que do perfil dos vereadores aqui de Campo Grande, é uma pessoa que consegue aliar experiência, diálogo, assim, e conduz bem. Agora, esse ano teve um problema envolvendo aí um vereador que foi cassado, se gerou uma polêmica ali e tal. Eu considero um bom presidente da Para quem que Câmara. você tira o chapéu? O Carlão, presidente da Câmara de Campo Grande, né? Isso, próximo. Olha, eu não tiro porque, assim, também é uma coisa meio polêmica, né? Eu acho que, embora a pessoa tenha tido ali um tempo para se preparar, para ocupar o cargo que ela ocupou, eu acho que ela não conseguiu aproveitar esse período que ela teve e, de fato, eu, como morador da cidade, acho que não melhorou muito, assim, acho que até agora, na época da campanha, que está havendo algumas coisas, eu acho que é uma pessoa que teve uma oportunidade que poderia ter aproveitado melhor essa oportunidade, né? Professor Daniel, para quem você não tira o chapéu? Para a prefeita Adriane Lopes, né? Acho que ela poderia ter, ficou 6 anos como vice, acho que ela poderia ter aproveitado melhor para se preparar e usar esses 2 anos que ela teve para fazer uma gestão melhor que ela conseguiu fazer, né? Próximo. Eu também tiro o chapéu. Acho que, assim, essas presidências, geralmente, quando a pessoa chega lá, normalmente já são pessoas que têm um bom diálogo, que conseguem se articular, que conseguem conduzir bem. Eu acho que é um outro caso, que é um caso parecido com o Carlão, né? Eu acho que é uma pessoa que tem aqui ali a experiência e sabe conduzir bem também a Assembleia, né? Você tira o chapéu para? O Gerson Claro, presidente da Assembleia Legislativa do Estado. Quarto chapéu. Olha, eu também tiro porque me surpreendeu positivamente, sabe? Assim, porque o grande desafio dele era sair da sombra do padrinho político dele. Eu acho que ele vem conseguindo fazer isso, assim. Acho que é óbvio que é uma continuidade, não tem como a pessoa dar uma guinada de 180 graus e fazer uma gestão completamente diferente, mas eu acho que dentro da continuidade, acho que ele está pelo menos tentando imprimir uma marca própria, né? Das áreas que eu acompanho mais, principalmente da área social, acho que ele vem pelo menos se esforçando em fazer mais, né? Professor, você tira o chapéu para? Pro Riedel, governador. Último chapéu. Olha, eu não tiro o chapéu para ele porque eu acho que, assim, ele contribui muito, desde que ele assumiu a posição dele, para a degradação do debate público no Brasil. Eu acho que também... É claro, todo político é um pouco oportunista, porque isso faz parte ali, de você ter essa visão estratégica de vou por esse lado, mas você também não pode ser excessivamente oportunista. Eu acho que a gestão dele, eu acho que de modo geral vem piorando, de modo geral, a política brasileira. Professor, você não tira o chapéu para? O Arthur Lira, né? Principalmente, assim, é uma pessoa que joga muito, assim, que ao mesmo tempo que ele é um excelente político no sentido de ser um grande articulador, ser uma pessoa que sabe fazer, né, a articulação de debate, etc. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que existem uma parte da piora na transparência da política brasileira se deve a ele, principalmente aquela coisa do orçamento secreto, né? Eu acho que a política brasileira, em muitos aspectos, pioraram, em grande medida, por causa da gestão dele, né? Então, acho que, infelizmente, claro, ele está fazendo o jogo dele, ele quer fazer o sucessor dele na Câmara, quer ser senador por Alagoas, etc. Ele está fazendo a estratégia dele usando, mas eu acho que ele acaba tendo, de modo geral, um impacto ruim para a política brasileira como um todo, né? Professor, que aula! Muito obrigada por essa aula que você deu para mim, para quem está assistindo, né? A gente está em ano eleitoral e eu deixo você para fazer o fechamento dessa entrevista, mandando um recado para nós, cidadãos, eleitores, como podemos contribuir para a boa política e para melhores escolhas nas eleições. Sem dúvida nenhuma, eu sempre digo o seguinte, né? Eu sei que é difícil, mas o ideal é que o eleitor busque ter informações tão variadas, tão diferentes, de fontes tão diferentes quanto possíveis, né? Eu sei que é muito mais fácil, muito mais confortável você receber e acreditar naquelas informações que confirmam aquilo que você acredita, que falam bem daquele candidato que você gosta, que falam bem do prefeito, governador, presidente, etc., que você gosta e que você não quer acreditar naquelas notícias, naquelas informações que vão contra. Mas é importante a gente fazer esse exercício, isso faz parte da maturidade, a gente lidar com o contraditório, com a discordância. Acho que o principal desafio do eleitor, até para acabar com as fake news, ou pelo menos enfraquecê-las, busque o máximo de informações possíveis, né? Até para você cobrar bem, né? Eu gosto de determinado vereador, ou apoio a esse ou aquele candidato
à prefeitura, quero fazer campanha, quero apoiar, mas busque informações até para cobrar melhor, porque é um gestor público, alguém que, se ganhar a eleição, vai estar lá tomando decisões que têm impacto na sua vida. Então, não se sinta desconfortável em buscar informações que contrariem aquilo que você pensa, né? Mas aprenda a lidar com isso e usar isso como um elemento para você cobrar e se tornar um cidadão mais responsável e não ficar reproduzindo fake news, não ficar reproduzindo, né? Isso, porque isso é ruim para todo mundo, né? Não é só para o seu adversário, né? Para aquela pessoa que você está, às vezes, reproduzindo uma fake news. Isso é ruim para todo mundo, né? Porque a fake news que tem para o seu adversário tem para o político que você, ou para a liderança que você está apoiando também, né? Então, eu sei que às vezes é difícil, mas busque ter o máximo de informações, mesmo uma informação que às vezes te incomoda, que vai contra o que você pensa, mas pelo menos leve em consideração, né? Abra os ouvidos, tenta ouvir pelo menos. Não precisa mudar de opinião, mas pelo menos ouça outras opiniões. Acho que isso é o mais importante, né? E muito obrigada a você por participar também desta aula política. Curta, siga, compartilhe as nossas redes sociais. E não se esqueça, você pode escolher o nosso próximo convidado. Marque aí nos comentários. Até o próximo programa!